para começar a apresentação. Só deixa eu ficar aqui no pontinho vermelho. A apresentação está aparecendo, Jasmine, pode ficar tranquila, já apareceu o pontinho vermelho, Caju. Sabrina, Luiz, fiquem à vontade, vocês podem apresentar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Sabrina, líder do grupo. Nós somos do grupo 1 e a gente representa a Apple. Os integrantes do nosso grupo são a Jasmine, a Júlia Folha, o Luiz, a Nayara, eu, Sabrina, e a Tatiane. Hoje, eu e o Luiz somos responsáveis pela apresentação. Boa tarde, meu nome é Luiz e eu vou introduzir a apresentação dizendo um pouco sobre o surgimento da Apple, sobre a empresa, sua origem, sua história, enfim. A gente pode começar dizendo que a Apple ela foi fundada por 3 amigos, Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne, com o nome de Apple Computers Inc., lá em 1976, na Califórnia. Sediada em Cupertino, na própria Califórnia, a empresa opera com mais de 420 lojas de varejos ao redor do mundo, onde inclui países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Hong Kong, China, nosso Brasil, enfim, muita loja, muito país, indo desde a América até a Ásia. Agora eu vou falar um pouco sobre as inovações proporcionadas pela Apple. Durante 30 anos, a Apple lançou diversos produtos inovadores, como, por exemplo, os computadores Apple I, Macintosh, iMac, MacBook, sistema operacional, o Mac OS X, o iTunes, que era um programa de reproduzir música, e também um dos primeiros players portáteis de áudio, o iPod. Bom, falando um pouco agora sobre a história, a gente pode... Não, volta, isso. A gente pode começar dizendo que os lucros das vendas anteriores do Apple I sustentaram a Apple por mais um ano. Isso permitiu que ela desenvolvesse máquinas mais potentes, onde o próximo a ser lançado foi o Apple II, onde ele fez muito sucesso. E diferente de outros computadores, o Apple II carregava consigo o BASIC na própria memória, e assim totalizava 16 KB. Enquanto continuava na linha do Apple II, a Apple ela começou a trabalhar em uma interface gráfica. Tal interface já havia sido desenvolvida anteriormente pela Xerox. Na época, a Microsoft estava trabalhando para a Apple. Isso fez com que o Bill Gates conseguisse exemplares do Lisa. O Lisa foi o primeiro computador com interface gráfica a ser lançado no mercado. E bom, agora vamos mostrar a importância do Steve Jobs. A gente pode dizer que o Steve Jobs ele foi muito importante porque ele foi responsável por popularizar o que a gente conhece como PC, o Personal Computer. Enfim, o computador pessoal. E também por grandes evoluções nos sistemas operacionais. Além, das criações que eu citei anteriormente, ele foi grande responsável, por exemplo, pelo Macintosh, o iPod, o iPhone também, que a gente vai citar ao longo da apresentação, o iPad, enfim. Agora, para a gente realmente se aprofundar na importância do Steve Jobs, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Lá em 1985, onde o sucesso do Macintosh, ele destabilizou a Apple. E isso fez com que ela resolvesse demitir o Steve Jobs. E que logo depois acabou também ficando sem o Steve Wozniak, seus 2 principais fundadores. O Steve Wozniak, ao contrário do Steve Jobs, não foi demitido, mas sim ele optou por voltar para sua faculdade. A partir daí, os computadores da Apple, eles perderam muito sua credibilidade, começaram a trazer uma interface desatualizada, essas características começaram a desagradar aos consumidores, enfim, foi uma fase de imenso declínio para a Apple. Isso destabilizou totalmente a empresa em suas vendas. Indo um pouco agora mais à frente, em 1996, o Steve Jobs, ainda fora da Apple, desde 1995, ele iniciou trabalhos com uma empresa chamada Next. E a Apple, ela começou a sentir uma necessidade de ter o Jobs de volta. Então, o que ela fez? Ela foi lá e comprou essa empresa. Assim, Jobs voltou para a Apple. E agora, falando sobre o Jobs na Apple, a gente pode começar dizendo sobre suas mudanças. As mudanças de Jobs na Apple foram essenciais para reerguer a empresa de volta. Começando, por exemplo, pelo corte na linha de produtos, onde, segundo Jobs, era extensa e complicada. Ele resolveu cortar a linha de computadores por menos da metade. Isso foi uma decisão que rendeu ótimos resultados. E a partir daí, a Apple ela surpreende o mundo com seu design inovador e sua alta tecnologia. Enfim, agora a gente vai para os diferenciais da Apple.
A gente pode dizer que os principais diferenciais da Apple é o seu design, sua qualidade de hardware e sua inovação constante. No design, a gente pode dizer que o design da Apple é algo muito único, onde ela não se limita apenas à beleza e à estética de seus aparelhos, mas também, principalmente, a resolver problemas e facilitar a vida do usuário. Sobre a qualidade do hardware, a gente pode dizer que o principal fator é que a Apple ela usa as melhores matérias-primas na construção de seus aparelhos. Isso é algo muito importante e positivo. E a gente pode dizer que a Apple é uma empresa de inovação constante, porque todos os anos a Apple lança várias e várias atualizações. Isso evolui os seus modelos, além de também inovar o mercado tecnológico. E bom, indo para os lançamentos da Apple, a partir daqui, eu e minha amiga Sabrina vamos contar um pouco sobre os lançamentos da Apple entre 2019 e 2020, onde teve o iPhone 11 Pro, o iPhone SE, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 Pro Max, enfim. Vamos começar pelo iPhone 11 Pro. Lançado em 20 de setembro de 2019, o iPhone 11 Pro ele conta com um design de vidro mate texturizado em sua parte de trás e uma moldura de aço inoxidável polido. E ele vem em 4 cores: verde meia-noite, dourado, prateado e cinza espacial. Seu design ele repete o mesmo do iPhone XS Max, com um Note na parte superior para saída de áudio e câmera frontal. Desse modo, sua única mudança foi na parte traseira, onde, se alguém não estiver muito familiarizado com o que é um Note, é basicamente, se a gente for perceber, os celulares antigos, eles tinham um design mais quadradinho, sabe? Com a parte de cima, com as câmeras, o alto-falante, e aí uma borda ao redor deles, onde embaixo geralmente um botão, um sensor digital, enfim. Isso com o tempo foi mudando, onde a tela ela foi pegando toda a parte da frente. E percebendo isso, a gente percebe que lá em cima tem um recorte, onde esse recorte é justamente o Note. E geralmente ele serve para saída de áudio, colocar uma câmera frontal, sensores, enfim. Falando um pouco sobre as configurações do iPhone 11 Pro, a gente pode começar citando seus tipos de tela, que é OLED. Seu tamanho de tela é de 5,8 polegadas e também sua resolução, Full HD, de 2436 por 1125 pixels. Ele, em quesito de câmera, ele possui uma câmera tripla, uma outra angular, uma grande angular e uma teleobjetiva, todas de 12 megapixels. Ele tem 3 versões quando falamos de memória interna, uma de 64, outra de 256 e outra de 512 GB. Em memória RAM, ele possui 6 GB de memória RAM. Seu sistema operacional é o iOS 14. E o seu processador é o Apple A3 Bionic e é Neuron Engine de terceira geração. Sua capacidade de bateria é de 3.190 mAh. Enfim, agora a gente vai para as inovações. A gente pode dizer que as maiores inovações dentro do iPhone 11 Pro é o seu alcance de zoom óptico, seu aperfeiçoamento do tempo de duração da bateria, carregadores de 18 watts e a sua resistência à água, em profundidade de até 4 metros por 30 minutos. E bom, agora vamos para o iPhone SE. Bom, falando um pouco sobre o iPhone SE, ele foi lançado em abril de 2020 e o seu design conta com alumínio aeroespacial e vidro resistente com a frente do aparelho todo em preto. As cores disponíveis são preto, branco e vermelho. O acabamento em vidro da parte de trás inclui o logotipo centralizado da Apple, feito em um processo de cor de 7 camadas para tonalidade e opacidade mais precisas, proporcionando intensidade com uma faixa de alumínio da mesma cor. Agora, algumas configurações. O tipo de tela é o IPS LCD, o tamanho da tela é de 4,7 polegadas. A sua resolução é de 1334 por 750 pixels a 326 pixels por polegada. Ele possui 2 câmeras, sendo a grande angular de 12 megapixels e uma frontal de 7 megapixels. A sua memória interna pode ser de 64, 128 ou 256 GB. A sua memória RAM é de 3 GB e o sistema operacional é o iOS 14. Seu processador é o A3 Bionic e a capacidade de bateria é de 1.821 mAh. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as inovações desse iPhone. Bom, algumas inovações desse modelo é o sensor principal de 12 megapixels com abertura
de 1,8 e a estabilização óptica de imagem. Também temos a integração do chip A3 Bionic e é possível assistir vídeos por até 13 horas com apenas uma recarga de bateria. Ele tem a realidade aumentada e a gravação de áudio estéreo. Agora vamos ver o iPhone 12 mini. Outro smartphone lançado em 2020 foi o iPhone 12 mini, com muitas inovações. O seu design conta com uma moldura reta, utilizada nos iPhones 4 e 5, oferece 5 cores, que é o preto, branco, vermelho, verde e azul. Ele possui o Note, que é o que o Luiz já tinha comentado, que é o entalhe frontal, que é presente na maioria dos smartphones, e que é um formato de bigodinho para abrigar os sensores de face e a câmera frontal. Além também de um conjunto fotográfico das câmeras traseiras, no estilo de peça de dominó. E tem pouquíssimas bordas laterais. O seu corpo possui frontal traseiro, que é o Gorilla Glass, e as bordas de alumínio, que também são as mesmas do 4 e 5. O 12 mini ele se diferencia do 12 comum, entre aspas, apenas por seu tamanho, que ele tem 5,4 polegadas e o normal tem 6,1 polegadas. E as configurações são as mesmas. Agora, outras configurações, como tela, por exemplo, é a Super Retina XDR OLED. O tamanho da tela, como a gente já tinha falado, era 5,4 polegadas. A sua resolução é de 1080 por 2340 pixels, com densidade de 476 pixels por polegada. A gente já tinha visto que tem 3 câmeras, sendo 2 traseiras, com uma principal de 12 megapixels e outra grade angular de 12 megapixels, e, por fim, a frontal também com 12 megapixels. A memória também tem as 3 opções, 64, 128 e 256 GB, e a memória RAM é de 4 GB. O sistema operacional é o iOS 4, o processador o A14 Bionic, e a capacidade de bateria é de 2.227 mAh. Agora a gente vai ver um pouquinho das inovações desse iPhone. Algumas inovações, por exemplo, esse iPhone faz parte da nova geração de velocidade 5G. Ele aguenta 6 metros embaixo da água, 12 por até 30 minutos. E tem certificação do IP68. Ele tem proteção de tela, que é o Ceramic Shield, com 4 vezes mais resistência a quedas em relação à geração anterior. Ele tem a tecnologia OLED, que entrega cores mais vivas e um preto mais profundo. O seu revestimento resiste em impressões digitais, oleosidade de riscos, tem sensores de câmeras e outros recursos, flash da câmera principal em 2 tons, capacidade para mais chips, Dual SIM e SIM, tem um maior aproveitamento de tela e é 50% mais veloz que o antecessor. Também tem outros como gravação de vídeo em 10 bits e resolução 4K. Agora a gente vai falar um pouco sobre o iPhone 12 e o iPhone 12 Pro Max. A gente colocou direto o iPhone 12 Pro Max, porque o 12 e o 12 Pro Max é uma diferença bem pequena. Eles têm 3 versões desse modelo, que é o 12 normal e o 12 Pro e o Pro Max. Para não ficar cansativo e repetitivo, eu vou apenas citar as inovações do iPhone 12 Pro e para escolhermos e colocarmos no slide. Então, a gente só vai dar uma citada. No design do iPhone 12, ele é igualzinho o modelo 12 normal. Então, as inovações dele é o scanner LiDAR, que é a tecnologia desenvolvida pela NASA para missões de Marte. A realidade dele é aumentada e o zoom é de 2,5 vezes na câmera teleobjetiva. E agora a gente vai falar especificamente do 12 Pro Max, que é o que vocês estão vendo. Ele também foi lançado em 2020 e ele conta com um acabamento de tela OLED, que é o Super Retina também, igual ao anterior, também com a tecnologia contra riscos, e o vidro é feito com substrato de cerâmica e trabalhado nas laterais em metal. Ele também foi baseado no iPhone 5. Algumas configurações dele, por exemplo, é a Super Retina, que a gente já tinha comentado, 6,7 polegadas, de resolução 1284 por 2778 pixels. Nós temos a câmera Pro, que são 3, que é a ultra angular, a grande angular e a teleobjetiva. Todas possuem 12 megapixels.
A memória interna a gente tem 128, 256 e 512 GB. A memória RAM é maior, ela tem 6 GB. O sistema operacional também é o iOS 14. O processador é o A14 Bionic também, com 5 nanômetros. E a capacidade de bateria é de 3.687 mAh. Agora a gente vai falar um pouquinho das inovações que esse iPhone traz. Bom, algumas inovações são o foco automático mais rápido, com pouca luz, a parte da frente, que é em cerâmica shield, os acessórios, que tem do MagSafe, e mais disponibilidade de memória, como a gente viu nos anteriores, esse aqui tem 512 GB. Ele também é resistente à água e à poeira. A gente tinha comentado que ele tem a certificação do IP68. E eu achei legal comentar que a gente viu esses graus de proteção na aula de qualidade de software, que são os padrões internacionais definidos para classificar e avaliar um grau de proteção dos produtos eletrônicos. Agora a gente vai para as curiosidades. Bem, a gente separou algumas curiosidades para complementar as informações. Uma curiosidade é que, diferente do que muitos pensam, existe sim um vírus para iPhone. O iOS possui menos probabilidade, mas porque os aparelhos são bem mais seguros e coisas assim, mas ele também fica vulnerável a ataques por meio de Wi-Fi em lugares públicos. É importante lembrar também que, apesar de mais incomuns, as infecções por vírus e malwares podem acontecer e o usuário deve seguir os procedimentos de cibersegurança, como a gente também já viu, porque fizemos um curso sobre isso. Outra curiosidade é que aquela coisa de carregar até 100%, coisas assim. O ideal é começar a carregar o seu iPhone entre 20% e 15%, não deixar ele zerar, porque isso pode prejudicar. Como a gente viu, as baterias de lítio têm essa probabilidade de ficarem viciadas. E também não é bom deixar seu iPhone carregar até 100%. O bom, assim, é você deixar até os 80%. Entre 80% e 20% é o mais recomendado. A gente também tem a curiosidade de que as baterias do iPhone são sensíveis a climas extremos. E isso foi comprovado cientificamente. Então, o ideal é evitar climas com temperaturas extremas, não deixar o seu iPhone exposto ao sol ou à neve, nem deixar em ambientes fechados, como carros ou coisas assim. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, aparece até uma telazinha escrita que o iPhone precisa esfriar ou coisas assim. Outra curiosidade que as pessoas têm é se você pode usar o iPhone durante o carregamento. Você pode, mas ele não vai carregar, assim, não vai funcionar 100%, porque vai estar utilizando para o carregamento e aí pode causar outros estragos. Então, enfim, como a gente já disse da bateria, não é muito recomendável. A gente tem também as aplicações incríveis que a gente tem na Apple Store, que é a loja de aplicativos da Apple. Ela possui mais de 2 milhões de aplicativos disponíveis para download e vários deles pode ser do selo da Apple ou não. E isso proporciona ao usuário fazer produções musicais, gravações de filme, tanto que muitos YouTubers hoje acabam editando seus vídeos pelo seu iPhone e até gravando mesmo, por causa da qualidade das câmeras. Agora a gente vai caminhando para o encerramento. Pode passar. Bem, eu gostaria de falar que os aparelhos da Apple, eles se destacam principalmente pela tecnologia de ponta, mas normalmente eles possuem um custo bem elevado, né? E a gente considera eles como artigos de luxo. Seu diferencial é os designs e a experiência única para os consumidores. Eu gostaria de agradecer. Somos Jasmine, Julia Folha, Luiz, Nayara, Sabrina e Tatiane, da ETEC Raposo Tavares, do terceiro desenvolvimento de sistemas, e hoje representamos a marca Apple. Espero que você tenha gostado, e mais à frente nós temos as nossas referências de pesquisa. Até a próxima! Muito bom, muito legal, parabéns